Eu gostaria de hoje... eu tenho vários temas preparados aqui. Eu queria perguntar se vocês têm alguma sugestão de por onde começar. Eu vou dar as opções e a gente vê aqui um pouco por onde ir. Tá. Vou até antes... comento aqui... Eu anotei a passagem de ontem ou de hoje da primeira leitura da missa, que diz assim: que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor, que o próprio Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Achei interessante porque volta a ideia de que santidade tem tudo a ver com o amor, né? E aqui também fala tem tudo a ver com o céu, né? E o encontro com Deus. Então, achei interessante. Então, o curso ele tem duas partes, né? São duas partes iguais, mas tem duas áreas de reflexão que são muito importantes. De fato, enquanto estou dando o curso, também estou escutando outros cursos, né, sobre o tema da vida espiritual, muito interessante, de fato, eu vou compartilhando na medida que for fazendo síntese, né, dos cursos. Então, tem duas partes muito importantes na vida espiritual, no trabalho de vida espiritual. O trabalho ascético e a mística. Então, o que é um e o que é outro, né? Ascética, de ascese, subida, é a parte do esforço pessoal de cada um. E não é a parte mais importante. Então, a ascese é tudo o que eu faço, todo o meu trabalho, o meu esforço de correspondência à graça de Deus. Esse é o ponto de partida, a graça de Deus. Como correspondência a essa graça, para crescer na graça e no amor de Deus. A minha atividade, minha visão, minha entrega, minha pessoa, sujeito que faz o caminho, né? Deus me propõe um caminho, me conduz no caminho que eu faço. A parte ascética é essa. Eu, com o meu esforço humano, dentro daquilo que, né, com as minhas faculdades, com os dons que eu recebi, eu me esforço, luto para fazer esse caminho, para crescer em santidade, para viver as virtudes, para vencer-me a mim mesmo, ao meu egoísmo, e amar de uma maneira mais perfeita, para que eu seja mais humilde, para que eu viva de uma maneira cada vez mais madura as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Tem a ver com a dimensão psíquica, tem a ver com a formação da liberdade, das faculdades superiores, inclusive, inteligência, vontade. Tudo isso é a minha parte. Super complexo, sempre difícil e muito limitada. A parte menos importante, né, e mais complicada é a minha parte. A parte mas menos importante? Menos importante no sentido de que se não houvesse a graça de Deus, eu poderia fazer o que fosse. Não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Então a gente passa a vida toda lutando para ser aquilo que tem que ser, pela santidade, para amar, para ser um esposo. Talvez não é isso, às vezes, que a gente faz errado. Quer dizer, eu acho que a gente erra todo dia. Esse é um ponto muito importante. Eu queria justamente falar das duas partes, porque muitas vezes nós passamos a vida na primeira parte e sem considerar a segunda. Então, eu acho que eu só estou nessa aqui. Você não me falou na outra, mas já foi como assim, menos importante? Pois é, esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem uma obra... Eu tenho uma dificuldade de imaginar que pode faltar essa graça para se trilhar esse caminho. Como que Deus negaria a graça, não concederia a graça necessária para uma pessoa que quer trilhar o caminho? Não entra. Ok, guarda a pergunta. Eu também penso isso. Guarda a pergunta. Vamos lá, Está guardada. Vamos, Você vai guarda.
Na verdade, não é uma pergunta nova, desde que a gente fala de Porque, graça. porque assim, quando se fala graça, você tem que estar em graça o dia inteiro. Você tem que estar em graça... Depois vou explicar os tipos de graça. Ah, então tá. Tá? Enfim, aqui fácil, uma coisa simples. Tem 2 tipos de graça: graça habitual e graça atual. A graça habitual é a graça que nós recebemos no batismo e que nós conservamos através dos nossos atos de caridade, de todos de correspondência à graça de Deus, ao amor de Deus e à lei de Deus. Então, o pecado mortal é que nos tira do estado de graça habitual. A graça habitual é a habitação, a gente chama de graça, mas na verdade nós nos referimos à habitação de Deus na nossa alma. Quando falamos a graça de Deus, é como a gente fala assim, o nome de Deus, o poder de Deus, é Deus. Mas nos referimos falamos de Deus numa perspectiva. A graça de Deus é Deus. É Deus que habita. A graça habitual, que habita. E a graça atual são as várias graças pontuais para que alcance frutos pontuais. E essa graça atual, Deus concede a todas as pessoas, independente de serem batizadas, de conhecerem Jesus Cristo. A atual. Atual. E habitual, quem foi batizado e tem, Então tem as... não é ele que tira, é a pessoa que se afasta. Sim, exatamente. Então, Exatamente. é o que eu faço. Então a gente está na graça. Sim, claro. Só que tem as virtudes. Que a gente Sim, tem eu posso que estar na graça habitual toda a vida e rejeitar graças atuais. porque Pode ser por você- causa da forma como elas venham? Claro. Sim, porque eu posso dar uma resposta morna e não perder a graça habitual Sim, a gente sempre tá muitas vezes, mas desperdiçar graças atuais. Então, mas aí, E isso, coisa que eu fiz. Ele não tem nada a ver com as besteiras que eu claro, faço. claro, exatamente. A resposta é minha, a correspondência é minha. Sou eu que digo não a Deus. O inferno não é um lugar onde Deus me coloque. Primeiro que não é um lugar, e depois que Ele não me coloca. Ninguém vai para o inferno sem que livremente tenha escolhido ir lá. Depois eu falo sobre isso. Mas enfim, né? 5 encontros? Oi? Então tá, padre. Então eu falei assim, nossa, essa graça eu nunca vou chegar nela, porque assim, então a gente tem ela. Você já tem. De antemão ela está aí. Ah, tá. Isto é, a gente não toma posse dela. Mas considere, por exemplo, uma pessoa... Exato, a graça ela já está. Já tem a graça habitual dentro. Agora, outra coisa é que eu viva totalmente de acordo com essa graça. Esse é o problema. Mas isso é muito difícil, padre. Por isso eles não estão num curso de 5 aulas de 6 meses ou de 1 ano. Mas Deus vai dando graças atuais para que nós cresçamos também na graça habitual, que significa crescer na intimidade com Deus e fazer com que cada vez mais prevaleçam as inspirações de Deus, a ação de Deus, o que Deus vai me pedindo, em lugar da minha vontade egoísta, dos meus sonhos, dos meus desejos. O que significa, de uma maneira mais concreta, viver de acordo com as virtudes teologais. Tá. Me passou pode ser uma besteira pela cabeça, mas assim, você falou que as atuais ele vai dando, né? Seria alguma coisa do tipo, uma coisa gradual, crescente, à medida que eu vou correspondendo, eu vou recebendo uma graça mais qualquer coisa, mais. Digamos que Deus dá uma graça na medida que eu posso receber. Tá. E quando nós falarmos da mística, por exemplo, imagine que Deus queira, deu a Santa Teresa êxtases. Como ele poderia dar isso a uma pessoa que ainda está no início de uma caminhada e que cai, levanta, que não sei o quê? Imagine que de repente essa pessoa seria destruída com a presença de Deus por não estar preparada para receber isso. Como se o recipiente não fosse
ainda suficientemente E resistente. isso não a diminui diante da outra que já está preparada. Em que sentido? Se esta tem pouco, mas ela está dando tudo que ela tem, a outra tem muito e está dando tudo que ela tem, essa não está diminuída porque ela está numa situação que ela tem menos. Não, de maneira alguma. Então, De maneira alguma. aquela que teve o êxtase, teve a graça do êxtase, não no sentido claro, respeitando toda a santidade, etc., mas se tem uma outra que não chega a isso porque não está preparada para isso, mas ela está dando tudo que ela tem, Olha, e pode ser que essa que está dando tudo que ela tem mais santidade do que aquela que tem o êxtase. O êxtase não é sinal de mais santidade. É isso aí. É a história da moedinha, né? Aqui deu 2 moedinhas. A santidade, o êxtase, por exemplo, é um dom. E não significa que a pessoa que tem esse dom tenha mais santidade E dom do que a e outra. graça são 2 coisas diferentes. Sim. Sim. O dom é um sentido mais amplo. Então, claro, muitas vezes correspondem, né? Muitas vezes a graça é um dom. Né? O dom é uma graça. Isso aí é muito difícil também, porque daí eu estava fazendo um curso de teologia para falar que nem todos têm um dom. Eu falei assim, mas como assim? Né? Não tem o dom da fé. E a fé é um dom também. Agora, por exemplo, você está falando da graça habitual, mas vocês estão com o pressuposto de que são batizadas. Considerem quem não é batizado. Então, como que essa pessoa chega à graça habitual? Mas assim, aí pelo menos ela não está tão ruim também, porque que nem tem a graça atual, né? Que daí fala que Deus dá as possibilidades. E com isso ela vai procurar o habitual, né? Porque tem gente que depois vai lá e procura ser batizado, se rito direitinho. A pessoa que é batizada em idade adulta. Exato. Mas aquela conversão não é obra da pessoa que se converte. A pessoa que se converte corresponde a uma graça. Tá? Isso é muito importante. Toda conversão, né? Inclusive São Paulo fala, todo bem procede de Deus. Todo bem que existe no mundo procede de Deus. Todo bem que realiza qualquer pessoa é uma inspiração de Deus. Nasce de Deus. Mas e aquelas que não quer isso? Quer dizer assim, mesmo assim. Não sei se é ela que não quer, ela já nasce assim, será? Bom, como assim? Tem uma coisa em concreto, um exemplo. Não, porque se ela não tem habitual. Então, por exemplo, meu sobrinho não é batizado. Minha irmã e minha cunhada não sabe que religião que é. Então, meu sobrinho não é batizado. Ele tem a graça atual, que ele pode estar indo buscar. Vamos supor que ele... Ele tem a possibilidade das graças atuais. Ele tem a possibilidade das graças habituais. Assim, mas ele não tem nem fé, nem esperança e nem caridade. Não. Porque ele é batizado. E só a habitação de Deus realiza isso numa alma. Mas assim, só o fato dele procurar essas graças atuais quer dizer que Deus já está, mexendo com ele, né? Claro. Então, mas e se ele não procurar? Porque assim, daí Deus nunca vai fazer nada? Tudo o que ele procura já foi iniciativa de Deus antes disso. Deus colocou no coração de todas as pessoas uma sede dele. Então põe isso em todas as pessoas. Sim, é da nossa natureza humana. Tá bom. Então não tem ninguém que não nasce com isso. E depois Deus vai dando graças para que a pessoa perceba para o que foi criada. E queira se preencher disso e não de outras coisas. Sim. Tá? A gente depois vai falar sobre Santo Inácio de Loyola e ele vai dando algumas... Santo Inácio de Loyola? Tem algumas dicas interessantes de como... Quando fala de criador e criatura. Esse negócio de que a pessoa que não é batizada não tem fé, esperança e caridade... Teologais. Fé, esperança e caridade teologais. Elas têm a fé humana, a confiança humana e o amor humano, que são parte da nossa natureza humana e todas as pessoas têm a capacidade para. Já entendi. Tá? Mas isso não nasce da ação de Deus dentro, porque Deus não está dentro. Mas um pouquinho, porque tem uns que não tem nada disso. Como assim? Não, porque tem, por exemplo, vamos citar o meu sobrinho de novo, tadinho.
Daí, ele é amoroso, ele é carinhoso, Sim, tem ele é um ser humano. bondade. Ele é um ser humano feito por Deus. Claro. Toda bondade que existe procede de Deus. É verdade, se a gente pensar assim, é verdade. É, inclusive, uma questão filosófica, metafísica, né? O mal é não existência, o bem é existência. O mal é como um parasita. O mal existe porque o bem existe. Tá? O mal é uma negação do bem, mas é a negação de algo que existe. Se não existisse, não haveria nem bem nem mal. Tá? Deus cria bem, mas Deus não se cria a si mesmo. Ou seja, toda a plenitude de perfeição que Ele mesmo tem. E o mal pode preencher esses espaços vazios. Tá? E aí depois existem vários tipos de males, né? Porque existe o mal moral, mas existe o mal físico. E, enfim, essa parte ascética, né, que a gente estava falando. E o que é a mística? A mística é a ação de Deus. A mística é Deus atuando na pessoa e levando a pessoa pelo caminho da intimidade com Ele. Então, mas daí esse foco não é tão importante, porque daí se vamos supor, eu me esforço, faço tudo isso aqui, daí ele não quer agir em mim. É difícil que isso aconteça. Até porque se você já quis... É lógico que não vai estar tão perfeito, né, com as virtudes. É Sim. difícil, né, mãe? Mas é que quando você já quis o amor de Deus, Ele antes de você quis que você quisesse. E a criou para isso. Isso é fato, que a gente vê assim, nossa, quando eu era jovem aconteceu isso podia ter acontecido isso outro, mas, né, foi Deus que me ajudou lá naquele pedacinho, né, que me socorreu, né, me fez enxergar de outro jeito que eu não fizesse, porque não tem outra explicação, né? Sim. E é muito bonito quando você percebe que Deus atuou na própria vida, mas tudo que foi bem na sua vida foi uma obra de Deus. E sem que Deus tirasse absolutamente a sua liberdade. Mas é porque Deus colocou na sua natureza essa necessidade de bem como algo que a preenche e como a única coisa que pode preencher. E depois, pontualmente, essas graças que estimulam mais alguém, suscitam um desejo maior de bem. E você o faz com correspondência àquilo que Deus coloca para você. Né? Como inspiração do Espírito Santo. Né? E depois tem várias teorias de como se dá essa ação. Né? Se Deus atua na faculdade, ou se Ele atua antes da faculdade, dando inspiração para que a faculdade atue, enfim. Isso aqui não. Isso tem a ver com, assim, é interessante, né? Tem pessoas que quando vão orar o Pai Nosso, né? Uma vez já tive até uma discussão dessa num grupo que eu participava, uma pessoa falou assim, nossa, na hora que estávamos estudando o Pai Nosso, né? Assim, nossa, na hora que seja feita a vossa vontade, dá um negócio assim, né? E eu achei interessante porque comigo sempre aconteceu o contrário, porque se só fosse feita a vontade de Deus, seria uma maravilha, não é verdade? Ou não? Sim. Exatamente. Porque a vontade dele é só o bem, é só o bom, é só a Inclusive felicidade, si. é só a paz. Inclusive, principalmente para si mesmo. Então se pudesse realmente só ser feita a vontade dele, nossa, que maravilha. Só que o nosso problema é que o nosso ponto de partida é como Santo Agostinho, né? Você lembra agora, segunda-feira de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala, Senhor, me dá pureza, mas agora não. Eu sei o que é melhor, você já me fez saber aqui, mas eu ainda não consigo querer isso. Porque eu não percebo todo o bem que isso significa para mim. E se eu não sei, nem intelectual, nem afetivamente, o que isso significa, eu não tenho em mim todas as forças para querer isso. Se nós conhecêssemos o céu, soubéssemos como é bom, ninguém ia querer outra coisa. É que nem quando alguém fala assim, eu tô doente, tô com alguma coisa, daí fala assim, que seja a vontade de Deus. Mas daí, assim, na verdade, é que nem se falou, ele não ia querer isso pra mim, mas assim, então o que ele quer que eu faça? Quer que eu melhore o que eu passe por aquele pedaço, né, que eu via às vezes a Ana, né, ela fala, que seja a vontade de Deus, né, mas eu pensei, não é possível ser só a vontade de Deus, mas é a vontade dela também, né, não, ela queria viver, né, mas daí é muito confuso você
viver os dois, né? Porque daí você... Ah, mas é muito difícil, mas aí será que não seria questão de... Porque os caminhos para se atingir alguma coisa podem ser vários, né? Às vezes vão surgindo determinadas oportunidades e você não vai percebendo, mas tem uma meta para ser atingida, então você pode ser conduzido de diferentes maneiras. Então, eu não sei se isso é real, mas a gente escuta falar muito, né? Que quando existe uma provação, uma doença ou alguma coisa nesse sentido, a nossa maneira de viver essa situação é alguma coisa que pode tanto te aproximar quanto te afastar de Deus. Pode tanto que te purificar quanto te fazer ficar revoltado. Então, esse seja feita a vontade de Deus, é claro que a vontade dele final é que você atinja é isso que está na minha cabeça, tá? É que você atinja um ponto assim, que você possa viver a eternidade ao lado dele. E às vezes, para atingir esse ponto, são necessárias determinadas coisas que a gente não sabe quais são. Deus governa o universo e a nossa vida através da providência. E também a gente tem mania, né? Porque, por exemplo, a gente tem mania de ficar se antecipando lá, né? Porque, por exemplo, se a gente estiver mesmo na profissão, vai ser diferente, né? A gente vai entender e falar assim, se for mesmo a vontade dele, né? Eu não estou querendo, mas se for, a gente aceita, né? Porque a gente não está ali ainda, então a gente fica sempre prevendo, né? Sim, Santo Agostinho diz que a gente reza o Pai Nosso, em primeiro lugar, para querer aquilo que diz a oração. O ser humano, sendo um ser espiritual, ele tem a capacidade de querer. Não é só querer, né? Eu quero fazer isso que eu sei que é bom. Mas agora mesmo eu não sinto toda a bondade daquilo que eu sempre tenho que fazer. Eu quero querer aquilo. É isso aí, eu quero querer. Importante isso. E isso é parte desse caminho aqui. Eu não vejo todo o bem que tem por trás disso. E eu sei que esse sacrifício é bom, mas também entendo até onde é bom fazer isso. Sei que eu tenho que fazer, então de repente faço, mas amanhã já não faço. Mas eu quero querer aquilo que Deus quer. Quantas vezes a gente é instrumento, né, Padre? Às vezes a gente vê, situações, você estava falando de alguém aí doente, né? Quantas situações a gente vê que, devido ao sofrimento, a doença de uma pessoa, várias outras, às vezes existe uma união familiar, né? Uma harmonia que não existia. Então, eu já desisti de procurar. Não, já desisti. Eu fiquei tão mais feliz depois de eu desistir. Porque assim, tem os seus propósitos, tem os seus motivos, tem as suas razões, tem os seus praquês. Eu não vou conseguir entender todos eles. Porque... Se tem, é porque existe um porquê, ou existem porquês que são fundamentais, que a gente pode considerar como ideias mães, princípios que eles devem estar sempre presentes. Então, por exemplo, toda graça, toda ação de Deus na vida de uma pessoa é para a salvação dela. Isso é um princípio que é imutável, não tem uma exceção para esse princípio. Deus não pode não querer isso. Seria contraditório para a natureza dele. Tá? Então, você vai lá, porque nossa, mas que pena. Uma vez escutei de um amigo meu, e depois escutei um padre falando de um amigo dele. Esse meu amigo me disse que ele tem inveja de quem crê, porque ele queria crer e ver a felicidade e a paz que experimentam aqueles que creem. E você fala, por que Deus não dá então essa droga dessa fé para ele logo, para aqueles que, né, para que ele tenha paz? Porque ele está querendo uma coisa tão boa, né? Pois é, se o que ele está querendo é bom. Não, então você tem fé, então porque eu tenho medo. Né? A gente fala, mas é aquele... Aí ele fala, ai, mano, ele tem muita fé, né? E a parte da ruptura. A gente não fica assim, né? É um tipo de inveja, né? E a parte da nossa ruptura. Né? Você sabe que é bom, mas não sabe quão bom é aquilo no fundo. O grande mistério, por exemplo, Lúcifer, porque ele sim sabia e ele não quis. Será que aí também, Padre, não é uma questão que para que a gente possa
ver quanto pequeno nós somos, que realmente sem Ele não adianta, você não vai entender nada, não vai saber nada, não vai conseguir nada. Sim, isso é um dos grandes logros, né, das grandes conquistas da vida espiritual. Quando você descobre isso, e não só aqui, porque aqui a gente sabe. Ah, pois é isso que eu ia falar. Aqui está ótimo. Porque aqui é inclusive razoável. Faz todo sentido que seja assim. Mas não chega a ser algo existencial. E quando se torna existencial, aí é que o negócio é interessante. Mas então é muito estranho isso, Fábio, porque, por exemplo, eu tenho meus irmãos, a gente teve a mesma formação. Então, assim, na verdade, não querendo, assim, falar que eu sou melhor do que o meu irmão, talvez seja pior, não sei. Mas, assim, eu tento procurar o caminho de Deus. E o meu irmão não. Então, assim, a gente fala, isso é um tipo de escolhido? Ou então a gente tem, para mim, me esforçar mais? Não sei, não é estranho? A gente chama de mistério. A gente chama de mistério. Quem vai saber, quem vai lhe dizer realmente o que ia acontecer e o que ele estava pensando? Ah, mas quando eu morrer, eu posso perguntar tudo, não posso? Eu acho que você vai saber quando você morrer, você vai ter que perguntar nada. As coisas vão ser muito mais claras. Outras vão continuar misteriosas. Mas algumas vão ser claras. Algum tempo atrás, eu estava lendo um negócio assim, eu sempre tive vontade de perguntar isso, mas nunca... Era alguma coisa que eu não sei de que religião era, mas não era católico, né? Porque o texto questionava assim, que Deus é esse que diz que criou o homem para que o homem o glorifique, para que o homem o adore, para que o homem se coloque a seus pés. Então, que Deus é esse que criou, então fez a criatura para que praticamente sejam seus súditos. Então, fui colocando assim, eu fui pensando, né? Se alguém vai só pelo lado racional, não tem uma formação, uma base, e lê um negócio desse, é alguma coisa que afasta, não é? Sim, mas também tem uns pressupostos aí que não são corretos, né? Até do ponto de vista racional. Porque que experiência de Deus é essa de que essa pessoa está falando? Ela leu isso nas Escrituras? Isso a gente vê direto, né? Como você está falando. Mas como que Deus existe se deixou tal pessoa morrer daquele jeito? Sim. Como que Deus existe? Sim. Né? Aí sim, mas você pode ter versículo. Eu enxerguei isso um pouco diferente. Assim, eu enxerguei no sentido de que a pessoa que estava escrevendo, ela estava... se nós dissemos que Deus é amor, que Deus é humilde, enfim, todas essas coisas, então, por que Ele quer que... Ele criou o homem com o objetivo... eu não estou lembrando mais como é que estava escrito, mas, assim, qual é a função do ser humano? Função não, para que ele foi criado? Quantos lugares a gente vê que Deus criou o homem para adorá-lo, para glorificá-lo, para louvá-lo? Então, o questionamento era esse. Né? Que Deus é esse que quer se colocar num lugar onde todo mundo só viva para adorá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo, como se ele fosse, né? Olha, e eu estava pensando nisso, né? Se alguém analisa só pelo lado racional e não tem essa busca, ou, digamos assim, não tem como é que você falou? A graça habitual, fica difícil, não fica? É impossível mesmo com a graça. Imagina sem a graça, e mesmo sem boa vontade. Uma reflexão dessa não tem boa vontade. Acho. Não tem
uma pureza de intenção aí nessa reflexão. Não, nenhuma. É a impressão que dá. Então, ela está, na verdade, são sofismas. Não é verdadeiro isso. Santo Inácio, ele fala de que o homem foi feito para louvar, reverenciar e servir a Deus. Então, é mais ou menos isso. Pegando esses termos, você fala, então tá vendo? Então, aí tá, ele criou o ser humano para isso, então. Bom, então vamos ver o que diz ele a respeito de louvar, reverenciar. Deixa eu se encontrar aqui. É porque, inclusive, ele citava passagens, até algumas bíblicas, sim. Sim, agora você pode tirar de contexto e aí fica bem sem sentido. E depois, considerando a ideia cristã de Deus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pois é. Claro. Mas é como um evangelho que diz que os católicos adoram imagens. Uhum. Porque não pergunta ao católico qual é o sentimento dele em relação à imagem, em lugar de ficar repetindo da boca para fora coisas que não são verdadeiras. Falta boa vontade. Reverência e servir. É tipo assim, eu falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento ou que eu nem procure conhecer para poder dizer. Na verdade, é normalmente isso que acontece, né? As pessoas que criticam uma série de coisas, inclusive práticas. Por que não pode... Por que a igreja não permite que a pessoa que não se separou e está com outra não comungue? Por que não se... Mas ela não vai buscar a causa real. Então, ela fica na superfície fazendo um julgamento sem entender o que está por baixo disso, a estrutura. E isso é muito humano e muito comum. Por exemplo, né, no mundo da filosofia, você encontra na política, você encontra isso. A pessoa, ela formula a tese e a tese dela é um pré-conceito depois em relação a toda a realidade. Porque ela não está buscando já a verdade, ela quer que tudo se conforme com aquilo que ela já adotou como verdade. A gente faz isso com muita frequência em muitas coisas, né? E aí tem mais um exemplo. Eu estava numa palestra, eu não sei, acho que era uma palestra, ela falou alguma coisa nesse sentido de adorar e que a gente tem que, o que fala é ser, não sei, apego às coisas, né? Mas daí a pessoa fala assim, mas no meu caso, eu nasci rica e eu não tive culpa de ter nascido rica. Como eu vou lidar com essa situação? Porque também é uma situação, né? Com certeza. Daí, né, eu não sabia. Ela falou, como que eu... Então, assim, eu sou culpada de ter... Né, porque que é o julgamento, né? Na verdade, não tem sentido, né? Que ela chegou a perguntar. Mas uma coisa é ser rica, outra coisa é ela ser apegada ao dinheiro, né? E a forma como ela usa esse dinheiro, né? Exato, olha só, Santo Inácio diz o seguinte, vamos lá, louvar é ação de graças, reconhecimento e mostra amor apaixonado, amor de amigo provocado pelo amor de um Deus próximo, entusiasta do homem. Esse louvor se realiza através de 3 elementos essenciais: oração, afetos e serviço. Reverência, que não é medo, mas tem a ver com não querer trair o amor do outro. Também tem a ver com a distância respeitosa devida entre os dois sujeitos da relação. Entre 2 pessoas que se amam, essa distância é o espaço da liberdade, em que existe um respeito pelo outro, com suas diferenças e seu acolhimento. Totalmente diferente. E depois servir, normalmente tem conotação negativa, né? Mas é que são palavras minhas, eu estou explicando aqui de Santo Inácio. Né? Santo Inácio, para Santo Inácio significa intimidade. Para ele, servir é intimidade. Contexto da última ceia. Entrar no círculo de amizades. Santo Agostinho dirá que a pessoa só é grande quando serve a Deus. Podemos entender no mesmo sentido. Por exemplo, João 12, 26. Se alguém me quiser servir, me siga, e lá onde eu estou, lá também estará meu servidor. União, amizade, sintonia, empatia. Quem quer servir tem que se colocar na perspectiva do outro. Assim podemos até dizer que não só as coisas são para o homem, também Deus o é. Deus é para o homem.
Jesus serve o Pai servindo as pessoas porque essa é a vontade dele. Aqui aparece uma indicação clara do nosso fim e do que significa ordenar a própria vida para o amor. O servir, o Santo Inácio ele coloca ali que esse servir tem a ver com fazer parte da família do outro. E isso significa a intimidade. Eu entro no serviço do outro, ou seja, na amizade do outro. Quando Jesus Cristo diz não os chamo servos, mas chamo amigos, ele está dizendo a mesma coisa, né? O serviço é a amizade. E existe uma união com aquele que serve. E isso é tudo que a gente busca. Sim. Onde você achou isso aí? É Santo Agostinho. Isso é Santo Inácio. Santo Inácio e Santo Agostinho. É Santo Eu juntei os dois Inácio. para fazer a reflexão. Tá. Vou ter que ler esse livro. E Jesus Cristo é que a gente sempre volta a mesma coisa. Qual é a resposta? Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós encontramos aquilo que o homem deve ser e aquilo que Deus é, ao mesmo tempo. Ele tem as duas naturezas. Então eu encontro um Deus que me serve e que serve ao Pai. Aqui ele me ama amando ao Pai e ama o Pai me amando. Os dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Aqui está a plenitude da cética e da mística. Esse é o caminho, é o próprio Cristo. E já põe os dois, Esse porque o segundo é o mais difícil. É que tá. É que não se dão separados. Muito fácil amar a Deus e amar o próximo. E se isso acontece, Mas aí muito não é cuidado. amor. Muito cuidado. Mas aí não é amor, não é? Claro. Eu estou amando alguém que não é Deus. Estou amando uma imagem, uma ideia. Um ídolo. Um ídolo que eu criei e me serve no sentido negativo. Ele me serve. Mas existe uma pessoa, um santo, alguma que fez os dois, não é possível. O quê? Que é o primeiro Amar a Deus e o próximo? Nossa. Mas Gente, esse é o ponto. Madre Teresa de Calcutá. Ah, então, mas assim, não, quer dizer, eu não sei, eu não li, né? Não li isso, não vi o filme dela tudo. Mas eu não lembro de ter falado assim, hoje eu não estou afim de falar com aquela pessoa, não estou gostando daquela pessoa, então, quer dizer, ali já não amou o próximo, né? Não sei, não teve nenhum dia assim, será? Claro que todo mundo tem seus dias. E eu acho que todos os santos tiveram de Padre Pio. também. Não é? Todo mundo tem Mas- seus dias. Mas, habitualmente, o amor dessa pessoa é uma outra coisa. Ó, amigo, mas se a gente fosse nem um dia fosse, a gente já não estava aqui, já estava lá em cima, já tinha virado santo, não é? Exatamente. Já era anjinho. Exatamente. É por aí. Eu acho difícil que a gente escuta, né? Assim, ame Deus no próximo. Aí você olha para o próximo e tem uns próximos um pouco estranhos, né? E aí você olha e fala assim, nossa senhora, mas como é que eu vou amar Deus Sim. nessa criatura? Exato, mas é que na mística existe uma tal união da alma com Deus que Deus concede a essa pessoa ver o que ele vê. Quando você vê uma pessoa e você a rejeita, você está rejeitando algo que incomoda você e que é 0,0001% a respeito da verdade sobre aquela pessoa. O que é a verdade essencial sobre aquela pessoa? Né? Às vezes, Santa Teresa diz que a humildade é a verdade. Né? Então, tem gente que diz, porque essa mulher aí é uma hipócrita. Né? Aí você fala, puxa vida, mas se coisa que se diga, humildade é a verdade. Né? Santa Teresa que disse. Então, essa pessoa, ela pode ter hipocrisia. Mas quando eu digo uma pessoa hipócrita, eu estou fazendo uma relação de identidade aqui. É ser. Está afirmando. A verdade substancial sobre essa pessoa é a hipocrisia? Tem algo muito errado aqui. A hipocrisia é uma característica dela. Então, isso é uma característica. Né? E ela pode, às vezes, cair na hipocrisia. Agora, dizer que ela é hipócrita é uma grande injustiça. Primeiro, que essa pessoa... Até posso, às vezes, dizer, se sou capaz de considerar
Então, dificilmente, né? É melhor dizer exatamente, né, qual é o ponto, né, qual é o erro, o que essa pessoa não poderia ter feito. Nosso Senhor chama de hipócritas os fariseus. Né? Agora, ele está fazendo dele uma atitude predominante. Aí, muitas vezes, quando a pessoa percebe outra hipocrisia, está, na verdade, querendo se defender, querendo se exaltar. Existe um amor desordenado. Existe uma percepção objetiva da verdade. Mas, claro, Ah, por mas exemplo, tem muita gente que é falsa, que é hipócrita pra Sim, caramba. a pessoa que é Mas o que chata, produz, sim, como mas o que isso? produz isso em mim? Eu tenho que amar o que ele faz. Eu tenho que amar ele, mas não a atitude dele. Por exemplo, o que essa pessoa tem de essencial que a faz pessoa Ela é uma criatura de Deus. que Deus a criou, Não. que Deus a fez por Mas amor? a gente só pensa depois que a gente já fez o negócio. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o caminho. E Deus vê isso que Ele criou com o bem que Ele colocou nessa pessoa. Porque Pode você até estar mega escondido, mas está lá. mega escondido para você. Sim, claro, porque ele vê tudo. Né, pra mim. E você esconde mais esse bem que está aí. Nós escondemos mais ainda esse bem que está aí, porque a gente não quer ver mesmo. A gente sempre quer ver a gente consegue ver o lado pior, né? Muitas vezes eu prefiro ficar com o negativo porque é o lado que mais me convém. É mais fácil, já. Deixa Mas já. qual é a visão de Deus? Quando Deus olha para essa pessoa, que Ele fez para a santidade, que Ele fez para o amor e para o céu. O que Ele sente quando essa pessoa cai? Quando essa pessoa não corresponde à graça? Quando ela nega Deus? Ele fica tão triste e fala assim, ô meu filho, vamos começar de novo. Não é isso que eu quero para você, não é? Aí Ele manda seu filho morrer na cruz por essa pessoa. Mas e daí? A gente tem que falar com essa pessoa? Olha, cada situação é muito singular. Não tem como você... E daí eu não tem tá sendo fórmula. falsa, não, né? Não tem receita aqui. Mas o que tem é pedir a Deus o dom de ver o que Ele vê. Porque Jesus Cristo chamava os fariseus de hipócritas. Ele morreu por causa dessas pessoas. Ele derramou o sangue dele por causa dessas pessoas. Ele se colocou numa situação de ser levado à morte por causa dessas pessoas. Tá, então não vamos tão longe porque ninguém aqui é Jesus Cristo, né? Não, mas é isso aí, padre. Por exemplo, eu posso dizer, agora no começo do ano, eu estava muito revoltada com os meninos lá da empresa. Muito revoltada, não estava nem querendo olhar para a cara deles. Aí eu falei, nossa, gente, o que é isso que está acontecendo? Tem acontecendo alguma coisa, não é possível. E daí eu até vim aqui, né, na hora eucarística e tal, aí tinha um padre, não lembro o nome dele, um lá do Madrid que parece lá. Wilson. Aí eu conversei com ele, falei assim, padre, isso não é normal, porque assim, a gente sabe que a gente tem que fazer todos os dias, o que a gente tem que fazer pelo outro e tal, mas assim, aí um que não faz atrapalha todo o resto. Então, como que você vai? Eu já tava com o saco cheio, mas nossa, né, tá me atrapalhando demais já. Daí ele me falou uma coisa, ele falou, olha, chama a pessoa, você não tem que dizer pra ela, né, assim, você não tem que isolar a pessoa, você tem que chamar, falar o bem que ela tem e o mal que ela tem para ela se corrigir. Porque se ninguém falar, ela nunca vai se corrigir. E na verdade é isso mesmo. E daí quando eu falo, às vezes eu falo assim, nossa, hoje eu vou falar com ele. E ela fala assim, mas eu tenho que enxergar Jesus nele, então tá bom. Sim, só que enxergar Jesus é uma coisa muito complicada. Porque se é só humano, Mas se é só ascético, Não vai. não é. Não vai. Mas melhora, padre, assim, né? Quer dizer, eu não sei, Deus Sim. deve ter agido, porque Claro, eu falei, mas nossa. você vai criando mecanismos que ajudam não ver talvez Jesus, mas ver algo de Jesus. E sabe o que melhorou? É eu ter sentado com a pessoa e ter conversado com ela 15 minutos. Que Sim. daí eu vi um ser humano na minha frente que tem os mesmos problemas que Exatamente. eu, ou mais problemas do que eu, e que não estava sabendo lidar com a situação. Exatamente. Você se distancia da pessoa, Sim. você inclusive perde o afeto e já não sente, não vibra com a pessoa, e a coisa fica muito mais complicada. Porque aí você toma com o pessoal, você acha que a pessoa está fazendo para prejudicar, você acha que ela está fazendo com malícia, que ela sabe que faz mal, mas que ela faz assim mesmo. Lembro-se o Santos dizendo uma vez num vídeo, né?
dizendo, ninguém sai de casa para fazer o mal. Ninguém sai de casa para querer arrebentar com a vida dos outros. Normalmente você tem outros objetivos. E você acaba, às vezes, atrapalhando a vida dos outros. Normalmente, a pessoa que te atrapalha, ela não saiu para isso. De casa, não vou lá, e, né, vou na fábrica hoje e tal. Não é isso. Não. Mas, e aí como seria, né? Sei lá, chega no banco, a pessoa te atende mal no banco. É pessoal isso? Não deve ser. Não é razoável que eu considere pessoal, porque eu não vi essa pessoa, não a conheço, e ela me trata mal. Algum problema ela tem. Ela deve estar precisando de ajuda. Sim, é o contrário, né? A gente vê ao contrário, né? A gente já encara que é uma afronta. Né? Eu me vitimizo. Eu acho que não é justo. Sabe, quando o Nosso Senhor chegou aí com João Batista e disse aí, né, se você me batiza, não, você como batista, não é justo, mas assim, que se cumpra toda a justiça. Eu sempre falei, olha, não é justo, tá? A gente tem que pensar assim, o que é justo? Se a gente tentar trabalhar, assim, viver em cima do que é justo, a gente melhora bastante coisa, né? Porque você fala, é justo você todo dia chegar atrasado, né? Você tem que se esforçar, não é justo com as outras pessoas, não é justo com a gente, né? Sim. A justiça ela é necessária, mas ela não é o nível mais alto, é a misericórdia. Essa pessoa que pratica injustiça, ela foi vítima de uma injustiça antes de praticar injustiça. Ela foi vítima. E até que alguém tenha a capacidade para fazer o sacrifício, você vai continuar na sequência, né, de vitimização, de que um faz com que o outro seja vítima, até que um diga, pare, vamos colocar misericórdia aqui e vamos parar por aqui. Eu me senti tão mal depois que eu falei assim, nossa, eu não era desse jeito, né? O que houve, o que aconteceu? Eu acho que era alguma coisa espiritual. E nas várias situações da vida, a gente costuma tomar partido. Você sempre pega a situação e analisa friamente, o que é justo aqui? Né? O cara subiu o morro e, né, uma bala perdida e tal, isso não é justo. Que desgraçado o cara que deu esse disparo. E você não sabe a situação de injustiça na qual está totalmente envolvida a pessoa que de repente usou aquela arma. A gente não sabe quão vítima ela é. Mas ela é vítima. Ninguém foge à condição de vítima. Ninguém foge a isso. Todos são vítimas. O pecado faz vítima a todos. E a experiência que eu tenho de graça é o que muda a minha realidade, é o que muda a minha condição. De passar de ser vítima, no sentido negativo, a ser vítima com Cristo. E por isso tem um caráter redentor. E justificação. Está acima da justiça. Justificação. De transformar aquilo que é pecado em graça, em redenção. E isso é Deus que faz. Mas só Ele mesmo, né? Para fazer isso. Porque Isso é Deus. a gente arrebenta tudo. Então, por exemplo, esse raciocínio é muito importante para você começar a ver as coisas de uma outra maneira. Essa é a reflexão. Agora, vocês escutaram uma vez. Amanhã, de novo, vão se pegar pensando de outra maneira. Pai Santíssimo, ler a palavra. Porque é essa palavra que vai também forjando em nós esse raciocínio santo, por assim dizer. Mas que ainda não é a mim, Chico. Porque o meu esforço para forjar isso, eu sei como tem que ser, tenho esse modelo, eu tenho intelectual, e eu vou trabalhando para que eu aprenda. Então, no meu processo de conversão, pelo menos no sentido intelectual, de mudar a maneira de pensar, a lógica, eu tenho esse momento em que eu já fiz. Eu já fiz. Ok, tudo bem. E amanhã vai ter feito de novo. Mas vamos lá. Vai percebendo e vai formando a consciência. A consciência vai se dando conta. E ela vai antecipando. Ela vai sendo formada, vai ficando mais delicada. Até o momento em que eu me dou conta quando estou fazendo. Mas já foi. Já. Então. Mas vai chegar uma hora que você vai se dar conta. É que você possa perceber antes. E depois tem outro momento em que existe essa identificação, essa conformação, e que já não faz sentido o ato, que é contrário à misericórdia de Deus,
ao mandamento da lei de Deus, que já não faz sentido, já não entra na lógica, porque a lógica é a de Deus, ver como Deus vê. Então a gente fala de consciência posterior, concomitante e anterior. Essa é a parte da cética, mas tem outro depois, mais profundo, que é essa transformação, conformação, né? Conversão e conformação com Cristo. Sim? E aí está a santidade. Mas todo o processo é santidade, porque todo o tempo eu estou buscando. Sim. Isso já é santidade. Então você está no caminho, né, Padre? Sim, esse é o caminho. Eu só não cheguei, mas eu estou no caminho. Né? Os cristãos se chamavam de santos. Né? São Paulo fala os santos da igreja de Corinto e tal. Sim, são santos, são os que estão na busca da santidade. Essa é a batalha da santidade. O santo é Deus. Mas estamos todos na busca, na batalha por sermos como Deus, né? Com o coração que Deus tem. A imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. É viver o amor que Ele vive. Ok? Uma hora passou rápido, hein? O assunto é muito bom. Eu ia dar dois... Nossa, tá bem. Não conseguiu todo mundo. Que eu não consegui nem... Tem que chegar na segunda linha. A gente só está em linha. duas, imagina. Nossa! Ok, então a cética mística. E considerem que a mística, de fato, isso é a introdução do curso que eu estou escutando. Na introdução, o curso é sobre a espiritualidade carmelitana. Né? E já a introdução diz que, porque a gente fala da vida cristã e da vida mística. São duas coisas separadas, né? Tem alguns, mas não são uma mesma coisa. É um só caminho. Não existe, por um lado, a vida cristã e outro lado a vida mística. A vida mística deveria ser o destino de toda a vida cristã. Todos nós fomos feitos para a mística. Todos nós fomos feitos. Então, se ela não existir na nossa vida, não se caminha. Mas daí, Padre, quando alguém fala assim, deixa... Não, é outra coisa. Eu digo vida mística no sentido de união com Deus. Ah, tá. Não no sentido de ação, né? Mas uma união já, né? Santa Teresa depois vai falar, depois eu vou contar sobre isso, sobre as moradas. Então, as moradas são essa evolução do processo de união com Deus. E na medida que eu vou me unindo, vou me transformando, e Ele vai assumindo e vai me conduzindo. Então, a vontade dele já não é uma questão de eu querer, já é o que eu quero. Pensar segundo a lógica de Deus já é o meu pensar. Isso é possível. Deus realiza isso. Não, Padre, eu ainda estou no querer. Eu quero querer. E esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas por que eu coloco o tema da mística? E por que eu considero muito importante? Porque ele existe. E ele está aí. Porque às vezes eu vejo alguém falar assim, deixa Deus agir na sua vida. Sim. Mas aí eu falo, mas como assim? Né? Eu muitas vezes não gosto desse tipo de colocação. Porque agora você explicando tudo, eu falei, como assim? Mas eu não gosto desse tipo de colocação, porque é como, não sei, os evangélicos gostam de dizer, não se preocupa, Jesus te ama. Não está resolvendo nada. Tá? Então explica como é que é esse amor. Então, não porque... E às vezes a gente acaba reduzindo, a gente acaba sendo superficial na maneira de colocar. Então eu estou dizendo, deixa que Deus cuida. Sim. Mas, sabe, é resignação, não é confiança na providência. Então é meio esquisito, assim, né? Mesmo aquela fala, tipo, não, entrega nas mãos de Deus. Abre seu coração. Não me resolve nada. Nada. Na verdade, deixa o Espírito Santo te conduzir. Como assim? Pois é. Então, isso são frases feitas. E a pessoa não está realmente lhe transmitindo Então, é errado nada. a gente falar isso. A gente não está ajudando as pessoas, né? A gente está... Sim. A gente tem que ser muito Maquiando, prudente na hora de dizer as coisas para as pessoas. A gente tem que ter mais sensibilidade com as pessoas para poder dizer as coisas para elas.
Às vezes fórmulas feitas não resolvem nada. Porque depois, por mais que eu tenha tido a experiência, que seja sincero o que eu estou dizendo e eu queira isso para a pessoa... Mas é uma experiência sua. É minha. Então, quando fala assim, abre seu coração, você fala, puxa, às vezes a pessoa já está acabada, já fala, nossa, quer dizer que eu não abro meu coração? Como assim, né? Ainda deixa a pessoa pior ainda, né? Pois é. E muitas vezes, também, não sei, pode dar a impressão de que você não está passando para o lado da pessoa. Você não está sendo empático. Sabe? Você não acompanha a pessoa. Tipo assim, você não tem compaixão. É isso mesmo. É uma coisa sempre que sem compaixão. Você não está querendo sofrer com a pessoa. Você... tem um vídeo, faz uns anos eu vi no YouTube, não sei lá onde, que vai explicando as várias religiões através da imagem de um buraco. O sujeito está no buraco, é o ser humano, né? Está no buraco do sofrimento, sem sentido e tal. E aí passa, né, lá fora do buraco, o sujeito lá em cima, que está tranquilo, Deus lá embaixo, me ajuda, me tira daqui. E passa o sujeito por fora e fala assim, não, e mentalize que esse buraco é uma ilusão e não sei o quê. Né? E fala assim, essa religião é tal. E aí depois passa outro e diz, não, vamos lá, tenha força, você vai conseguir e tal. E ninguém faz nada pelo sujeito, está todo mundo passando. Né? E depois fala o cristianismo. Aí o cara vai e entra no buraco. Ele entra no buraco e fala, vamos lá, vamos tentar sair do buraco. Né? E acompanha o sujeito. Ele vai até a realidade do sofrimento dele. E é o que faz Jesus Cristo. Ele vem ao encontro do homem para conduzir o homem ao outro patamar. Ele vem junto. É diferente de pegar uma corda e jogar e puxar o cara. É totalmente muito diferente. Mais, nossa. É totalmente diferente. Entrar junto no buraco. Ele se coloca no nível do outro. Ele não está jogando a corda. Quem que vai Ele está descendo para tirar o sujeito junto Ninguém com ele. É, por exemplo, a imagem do filme do Mel Gibson, do Caminho da Cruz, do Calvário, que ele vem o sirineu e Jesus Cristo tem a cruz para carregar e o sirineu para carregar. Ele vai levando os dois. E o sirineu foi para carregar a cruz com ele. E Jesus Cristo carrega os dois. Porque quando Cristo cai, o outro cai também. Ele não aguenta a cruz. É muito interessante o cristianismo, né? Nossa, como que a gente poderia ter imaginado algo tão interessante? É impressionante. Mas, claro, também às vezes o pessoal fala assim, mas o que você tem de missão, assim, o que você pensa em fazer? Aí você fala, putz, então, tá, vou ajudar no asilo, vou ajudar no orfanato, vou ajudar, mas daí, assim, porque assim, que nem falou, eu tenho que ter amor ao próximo. Então, por exemplo, às vezes você vê um adolescente matar alguém e aí é da nossa natureza humana ter compaixão, ficar com raiva da pessoa de ter matado o outro, mas assim, ao mesmo tempo você sente dó também por causa da situação do adolescente, né? Às vezes não teve uma boa família, né? A situação que ele viveu. E daí você fala, bom, mas eu tô aqui e ele tá lá. E aí, esse pedaço que você está aqui, para você ir até lá? Porque tem gente que vai, e a gente não. Sim, e já tem que ser muito poucos os que vão. Isso é o agir de Deus também? A gente tem que pedir para Ele, sempre, sim, claro. Sim. Tem pessoas que têm um dom natural de empatizar, de sentir o outro, de ir lá. Poucas pessoas, eu acho que cada vez menos, porque do jeito que nós estamos, é cada vez mais difícil. Você vê santos que fazem isso, e poucos. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco. Sim, são poucos. E é impressionante. Mas vejam, né, o que era a experiência de Deus dessas pessoas, para que eles vivessem dessa maneira também. A Madre Teresa conta como teve uma vez que ela passou por não sei se era um leproso também, um pobre, e ela passou e foi adiante. E lá na frente ela falou assim, gente, se eu deixar esse cara para trás, eu vou deixar um dos outros. Eu tenho que resolver isso agora. Né? E ela voltou e foi lá atender o sujeito. Ela podia não ter atendido e ela teve, né, dentro dela aquela repulsa de evitar aquela situação. Então, mas às vezes a gente sente isso, mas a gente não faz. Às vezes? Não é? Quantas vezes? Nossa. E às vezes de maneira muito simples. Muito simples. E no seu dia a dia você faz isso. É porque é mais forte quando você vê a pessoa que mais precisa. Mesmo, cara.
camisa sentido. Nossa, mãe. Mas, enfim, depois de entrar no tema de Santa Teresa, que também vai falar, olha, mas a santidade não é só ficar rezando. E Santa Teresa também vai falar sobre isso. A santidade então, acontece no dia a dia. Mas depois a gente vai já entrar por aí. Tem diferentes caminhos, né? Então, mas aí Não tem Cada um tem o seu. santas que se tornaram santas fechadas, orando, né, contemplando. Não, mas como eu não vou tem? saber qual que eu tenho que fazer? Sim, mas sempre servindo. Hã? Sempre servindo. Sim. Em paz, como que eu vou saber qual que eu vou ter que fazer? É que o seu caminho é Ana Cristina, o seu é que não tem. Eu posso achar linda Santa Teresa e que me inspire, mas meu caminho não é o dela e de nenhum outro, é só o meu. Mas também depois eu vou falar sobre discernimento. Tá.